Aí, valeu, beleza. Bom, irmãos, já faz bastante tempo que eu sabia que eu estava escalado para dar mensagem essa noite, né? E eu costumo, sempre que eu vejo lá que eu estou escalado, eu já costumo começar a pensar em alguma mensagem, um tema, e levo isso em oração. E então já faz um mês e quase 2 meses aí que essa mensagem tem estado no meu coração, e eu tenho trabalhado muito, primeiro para mim, né, para depois poder repassar aos irmãos. E o que eu senti é que nos últimos domingos o Senhor parece que vem confirmando essa mensagem, porque os temas que estão sendo trazidos, eles têm bastante a ver, desde o dia que o irmão lá o Vandir, né, ele deu a mensagem no domingo de manhã, depois falando a respeito da igreja, depois o irmão Roland também, hoje também tem várias coisas aí que o próprio Heitor trouxe que vai bater o direitinho, e depois o testemunho do irmão Gril Brix, eu achei que foi fabuloso, porque eu acho que o fechamento da mensagem que eu tenho proposto no meu coração tem tudo a ver com o que os irmãos lá da África têm feito, o trabalho que eles têm feito. E eu gostei muito de todas as reuniões que eu acompanhei, que os meninos trouxeram a respeito das igrejas, né, das 7 igrejas de Apocalipse. E não quero plagiar nada do que eles falaram, não quero copiar nada, mas eu gostaria de acrescentar e pegar um ponto, talvez um ponto ou dois de cada igreja, e trazer daquelas 7 igrejas de Apocalipse, e trazer para a mensagem de hoje uma pergunta: a qual igreja eu pertenço? Quando eu falo isso, eu me refiro àquelas 7 igrejas, né? Hoje nós, até o próprio Vandir falou, né? Quando nos perguntam de que igreja você é, né? Tem aqueles que se embananam inteiro para responder, tem que fazer todo um sermão, tentar construir toda uma resposta, né? Eu era assim também. Hoje eu sou bem singelo. Eu falo que eu me reúno com os irmãos da casa de oração e tá tudo mais tranquilo, né? É bem rápida a resposta, né? E aí a gente vai tentando entrar nos outros assuntos depois, né? Mas nós sabemos que nós somos membros, na verdade, somos membros de uma só igreja. E essa igreja é o corpo de Cristo, é a noiva, né, do Senhor. E então, quando eu faço essa pergunta, a qual igreja você pertence? Todos nós pertencemos à única igreja que existe, que é a noiva de Cristo. Mas como essas cartas foram escritas a 7 igrejas que estavam na Ásia, né? Então, vamos ver em qual nós nos encaixamos melhor, tá? Começando pela igreja de Éfeso, eu até comentei há algum tempo lá com o Adolfo. Começando com a igreja de Éfeso, nós vamos ver uma característica dela que muitos de nós podem ter, ou que nós vemos aí no, no, no cristianismo, né? Vamos dizer assim, nessa, nessa religiosidade toda que nós encontramos por aí, né? Hoje em dia existem as religiões, né? A igreja, vamos dizer assim, as religiões, né? Elas estão querendo crescer muito. Elas querem crescer em dimensão, né? Elas querem ter talvez um tamanho de 1 quilômetro de largura por 5 quilômetros de comprimento. Elas querem ser grandes, mas elas não são profundas, né? Elas não se aprofundam no evangelho. Às vezes ela tem 5 centímetros de profundidade. E não é essa a intenção, né? A nossa intenção é ser maduro na fé, cada um por si. Bom, a igreja de Éfeso, ela tinha uma característica bastante louvável, que eles colocavam todos aqueles, né, que eram falsos ou que se diziam apóstolos e homens maus, enfim, aquela igreja colocava todos à prova. E então a gente pode dizer que eles eram muito sadios no que diz respeito à doutrina. Eles eram muito sadios na teoria,
né? Mas eu acho que faltou a eles, por conta de tanta tentativa exterior, né, de querer ah, derrubar ou querer o inimigo querer invadir aquela igreja. Aqueles irmãos, eles ficaram tão calejados, né, no sentido de afastar um aqui, afasta outro lobo aqui, outro que vem com uma doutrina estranha lá. Eles ficaram tão calejados nesse sentido que eles perderam o principal de tudo, né? Que depois o Senhor acaba falando aí para eles: eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. E às vezes nós temos dentro de nós, né? Eu não vou falar, não estou falando agora de igreja, de casa de oração, não estou falando nada disso. Estou falando de cada um por si. Nós temos muitas vezes dentro de nós um certo preconceito por conta de outros irmãos que pensam até um pouco diferente de nós em alguns sentidos, em alguns aspectos, né? Ou até a mesma maneira como eles se reúnem, ou a maneira como eles enxergam alguma parte dentro das escrituras, enfim, nós temos um certo preconceito com eles. E a gente acaba não tratando esses irmãos com o devido amor, né? Porque nós incorremos um grande perigo quando nós pensamos que nós temos a doutrina correta, nós estamos certos, todo o resto está errado. Nós corremos dois riscos, né? Primeiro é de julgar os outros. E julgar os outros sempre mal, né? Eles são inferiores, eles não têm a verdade, ou eles estão na mentira, eles estão afastados. O irmão que se reúne lá na igreja X está errado, o pensamento dele é incorreto. Então a gente julga os outros de uma maneira muito ruim. E o outro problema é quando a gente julga nós mesmos, né? E fala assim: eu sou nota 10 porque eu tenho a doutrina, eu sei tudo das escrituras, tudo que eu recebi dos meus antepassados é o correto, nada disso está errado. E a gente acaba tratando esses irmãos um pouco na ponta da bota, sabe? Para quem trabalha na construção civil, sabe que os funcionários lá, eles têm uma bota e a biqueira da bota é de metal, né? Que é para não machucar os dedos, né? Se cair alguma coisa. E às vezes a gente coloca essa bota ainda para botar o irmão coitado para longe, né? E a gente acaba não querendo recebê-los com amor na nossa vida. Existem muitos irmãos que eles precisam de um tratamento espiritual. Eles precisam receber a verdade de uma maneira mais tranquila, mais amorosa. Talvez eles precisem, antes de receber a doutrina, eles precisam exatamente receber um sorriso, receber um abraço, receber uma palavra de carinho. E quando nós acabamos julgando os outros irmãos, nós acabamos incorrendo num grande erro. Esse erro ele é tão grande, ele pode ser tão grande que o Senhor mesmo lá em João capítulo 8, enquanto ele estava aqui no mundo, né? Ele falou que a ninguém julgo. Deixa eu até abrir aqui, rapidinho, só para não falar nada que não esteja aqui. João 8, versículo 15, ele fala assim: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E ele fala: mas se eu julgasse, o meu testemunho seria verdadeiro, né? Porque ele estava julgando conforme a vontade do Pai. Mas ele não julgava. E muitas vezes nós julgamos os outros. E aí acabamos sendo duros, acabamos perdendo aquele afeto, aquele carinho, porque se nós vemos a maneira como o Senhor tratava as pessoas, ele recebia todas de uma maneira muito amorosa. Ele, ele ele até apontava o erro, mas depois, né? Depois que a pessoa chegava até ele. Então ele dizia: vai, não peques mais, né? Mas primeiro ele resgatava aquela pessoa. E nós podemos incorrer num erro tão grande que, se nós vemos a maneira como o apóstolo Paulo falou a respeito, em 1 Coríntios 11, a respeito da celebração da ceia, por exemplo,
ele fala assim, ele em nenhum momento ele fala assim, julgue o outro, julgue o pecado do outro, veja se o outro está bom e você, se o outro está mal e você está bem. Ele não falou para ninguém julgar o outro. Ele falou assim, cada um julgue-se a si mesmo. Cada um julgue-se a si mesmo. Então não cabe a nós julgarmos os outros, porque continuando nesse tema, por exemplo, da ceia, se nós formos levar de acordo com nossos pensamentos, os nossos costumes, a maneira como nós recebemos e a maneira como tratamos os outros, talvez a gente julgue até o próprio Senhor, né? Porque ele partiu o pão com Judas e Pedro, né? Pedro negou a Jesus. Muitas vezes a gente olha para a vida do irmão e fala assim: esse irmão negou a Jesus, ele não pode estar em comunhão comigo. O Senhor ele tomou aquela ceia com Judas. Judas foi aquele que o traiu. A gente olha para algum outro irmão e fala: pô, a tua doutrina trai os princípios do Senhor. Então a gente acaba perdendo o amor aos irmãos, sejam eles de qual denominação for, né? E isso nós temos que tomar cuidado, porque é algo que pode estar dentro do nosso coração. E eu digo isso, irmãos, porque eu vivi muito tempo assim. Eu digo de experiência própria, porque eu vivi muito tempo assim, achando que eu estava certo e todo o resto estava errado. E isso fechou muitas portas da minha vida para que o Senhor atuasse na minha vida, e foi muito danoso na minha parte espiritual. Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, porque os irmãos lá de Éfeso estavam com, talvez fosse esse o problema deles, né? Eles eram muito corretos doutrinariamente, mas não estavam mais tendo aquele amor que era devido, né? Tanto àqueles que estão perdidos, quanto também para os irmãos em Cristo, né? Muito mais para os irmãos em Cristo. E aí o Senhor fala para eles, para aquela igreja de Éfeso, ele fala o seguinte: lembra-te, pois, de onde caíste, e se arrependa, e volte a praticar as primeiras obras. Isso é algo que também eu tenho pensado muito a respeito disso, porque João aqui em Apocalipse, ele fala assim: lembre-se de onde você caiu. Ele não fala lembre-se o que você fez. Ele não fala assim, lembre-se do pecado que você cometeu e não peque mais. Ele não fala isso. Ele fala assim, lembre-se de onde você caiu. Qual a posição que você tinha quando você caiu. E aí você pode pensar no filho pródigo, né? Ele estava na casa do pai, ele tinha todas as coisas, ele era filho, ele era herdeiro, ele tinha tudo que o pai tinha, era dele. E aí ele foi embora. Ele começou a sua queda e ele foi embora. Mas em certo momento, ele começou a refletir e ele se lembrou de onde ele veio. Ele falou: eu saí da casa do meu pai, eu tinha tudo lá. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Acho não, tenho certeza que é isso que nós temos que fazer. Principalmente olhar a posição que o Senhor nos colocou, né? Como filhos de Deus, como herdeiros de Deus, como co-herdeiros com Cristo, como justificados, como salvos, como tirados do fogo do inferno e colocados no céu. É nisso que a gente tem que lembrar. E aí voltar. E aí valorizar. E aí lembrar-se de que aquele que nos amou, que nos salvou, ele é amor, né? O Senhor, ele é amor. E quanto mais nós aprendemos do Senhor, mais simples nós somos. E com mais simplicidade que nós tivermos dentro de nós, melhor vai ser a maneira como nós vamos tratar o nosso irmão em Cristo ou aqueles que estão com um pensamento diferente. Muitas vezes esse pensamento é errado, mas nós não temos que julgar a pessoa, nós temos que tratar aquilo que ela pensa, né? Tratar talvez o erro onde ela esteja inserida, mas não despachar as pessoas. Em contrapartida, a igreja de Éfeso, nós temos a igreja em Tiatira. Ela já era o contrário. Era uma igreja que amava
tudo e amava a todos, não importa como eles fossem. Eles amavam qualquer doutrina, eles amavam qualquer pessoa, eles colocavam todo mundo dentro, inserido na sua igreja, eles aceitavam tudo que tipo de coisa. É o que hoje em dia a gente chamaria de ecumenismo, né? E aí, lá naquela igreja em Tiatira, ele fala lá, eu entendo que é uma maneira figurada de falar a respeito de Jezabel, porque Jezabel ela levou o povo de Israel à prostituição espiritual, né? E, e aí no versículo 24 de Apocalipse capítulo 2, ele fala lá que tinham pessoas que conheceram as coisas profundas de Satanás. Isso já é complicado. Ao mesmo tempo que nós temos que ter o amor às pessoas, aos irmãos, aos incrédulos, nós temos que ter muito cuidado também com a doutrina. Isso de uma maneira sadia. Por quê? Porque senão a gente começa a aceitar tudo que é tipo de coisa que nos é jogada aos olhos. Nós começamos a achar que tudo que é tipo de religião está certo. O importante é amar a Deus, o importante é, sabe, servir a Deus da sua maneira. E nós não podemos ter esse tipo de coisa. Na nossa vida, nós temos que ter muito cuidado. E aí você pode pensar assim, Daniel, então você acabou de entrar numa contradição, né? Porque você fala que tem que aceitar o irmão lá, mas você agora está falando que tem que cuidar da doutrina. É isso aí. Ou que eu falei que não é para julgar nada, não julgar os irmãos, mas agora eu estou falando que tem que julgar sim. Veja, irmãos, nós não podemos julgar a pessoa, nós não podemos julgar o irmão, mas nós podemos julgar a atitude, o erro, julgar aquilo que ela pensa ou aquilo que ela faz. Paulo instrui várias vezes os irmãos a trazerem novamente a lucidez espiritual àqueles que estavam andando em caminhos errados, né? Então, é necessário enxergar o erro na vida dos outros e tratá-los e trazê-los de uma maneira amorosa. E é necessário nós julgarmos, sim, as coisas. Até o irmão Vandir falou a respeito disso, né? Que pelos seus frutos os conhecereis, né? E aí a gente julga alguma coisa e chega alguém, né, moralista e fala assim, pô, não pode julgar, né? Não, mas o cristão deve julgar sim. Se você abrir em João 7, no versículo 24, diz lá assim: não julgueis segundo a aparência, e sim, julgue pela reta justiça. Qual é essa reta justiça? É a justiça de Deus, né? Nós temos que entender como que Deus pensa, como que o Senhor nos passou as escrituras, como ele quer que seja a nossa vida. Nós temos que conhecer a palavra de Deus, nós temos que conhecer a vontade de Deus, temos que ter uma vida com Cristo, e dessa forma nós vamos conseguir reconhecer o erro de longe, né? E aí sim, ou corrigir, né, aqueles que aceitam a correção, ou simplesmente se afastar, mas não de uma maneira que eu falei, né, na ponta da bota, isso não. Nós temos que ter esse meio termo, essa coisa de ter um zelo pelas escrituras, de ter um zelo pela doutrina, desde que essa doutrina seja a doutrina correta. E aí nós temos que julgar, sim, as coisas, né? Mas de acordo com a reta justiça, não de acordo com o que eu penso, ou de acordo com o que meu pai pensava, ou o que meu avô pensava. Ah, porque sempre foi assim, então eu acho que é dessa forma que está correto. Não, tem que ser através das escrituras, é reta justiça, né? Então esse era um outro problema, um outro extremo, né, do que era a igreja de Éfeso, que já não tratava mais ninguém com amor, e a igreja lá de Tiatira, que amava todo mundo, independente de quem fosse, né? Isso também tem que ser algo que tem que ter um equilíbrio na nossa vida, né? Aí se a gente passa pela igreja de Esmirna,
ele passa uma mensagem para essa igreja e ele fala assim no versículo 10: seja fiel até a morte. Eh, Existem lugares no mundo, né, alguns países no mundo que perseguem os irmãos, né, e, e matam esses irmãos. Eles tiram a vida desses irmãos, de maneiras até bem cruéis, né? Nós não temos assim, a mídia não nos relata muitas coisas, mas a gente tem conhecimento de que existe hoje igrejas que são perseguidas e que existem pessoas morrendo por causa do evangelho. Existem mártires até hoje. Mas a Igreja de Cristo ela é perseguida o tempo todo, em todos os lugares. Eu vou dizer uma coisa para você: se você não é perseguido, se você não tem problema nenhum na sua vida, com a sua fé, se você não está tendo problemas em ser fiel, ou acha que não está tendo problemas em ser fiel, talvez a gente precise olhar um pouco no espelho e ver se a gente já vestiu a armadura de Cristo e se a gente já se propôs a entrar na guerra, porque a batalha ela é espiritual. E a Igreja de Cristo, para aqueles que querem ser fiéis, a batalha ela acontece todos os dias. E a igreja é perseguida todos os dias. E todos os dias nós temos batalhas em nossa vida. A gente não sai no soco com ninguém, ou a gente não é ameaçado de morte por ninguém. Mas Satanás está o tempo todo colocando empecilhos e tentações na vida dos cristãos. E a pergunta, então, que acontece é, a pergunta não, o que o Senhor fala para aquela igreja? Seja fiel até a morte. Eu entendo que esse ser fiel até a morte, eu vou morrer um dia, todo mundo vai morrer um dia. Será que você vai ser fiel até a morte? Será que você vai ser fiel à sua vida toda? E é nesse ponto que até o próprio Heitor leu lá em Timóteo, né? Se nós, deixa eu até abrir aqui, porque na hora que ele falou a respeito disso, eu lembrei da, do que eu vinha estudando. Fiel é essa palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Porque ele não pode se negar a si mesmo. E isso acontece na nossa vida, não é, irmão? Muitas vezes nós não somos fiéis até a morte. Muitas vezes nós somos infiéis várias vezes ao dia. Mas o incentivo que o Senhor está querendo dar é que você seja fiel todos os dias, o tempo todo, até o dia da sua morte. E isso é algo que nós temos que levar a sério. Perseverar em sermos fiéis, né? Levarmos uma vida de luta, levarmos uma vida que mortifique a nossa carne todos os dias. Porque realmente, se daí nós não estamos mortificando a carne, estamos vivendo segundo a carne, segundo a vontade da carne, nós nem luta temos, né? E nem perseguidos pelo inimigo nós somos, porque a gente é uma peça tão descartável que eu acho que o inimigo nem se importa com a gente. Mas quando nós começamos a trabalhar no reino de Deus, estamos sendo úteis na obra e no reino de Deus, com certeza nós temos lutas. E com certeza nós temos que permanecer fiéis, né? A igreja de Cristo, ela é sofredora em todo tempo, em todos os lugares, porque Satanás nos oprime e nos persegue e busca destruir a nossa fé, né? A nossa parte espiritual, né? Aquilo que é a nossa ligação com Deus, ele busca quebrar isso o tempo todo, né? Existe lá também na igreja de Pérgamo, ele falou a respeito e eu ah, me prendi mais naquela parte que ele fala a respeito de Balaão, né?
que ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, né? Para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. O que me chamou bastante atenção aí foi essa questão de armar ciladas diante dos filhos de Israel. O inimigo ele tem armado muitas e muitas ciladas para o povo de Deus, né? Mas ali nessa ocasião a coisa vinha, o problema era bem próximo, né? Era intenso, né? Com Balaque ali, o Balaão, a coisa era bem intensa e era bem próxima. E isso me levou um pouco a pensar a respeito de problemas. Eu acho que não se encaixa em nenhum momento aos irmãos aí com quem nós nos reunimos, com os irmãos aí da Casa de Oração, em nenhuma Casa de Oração, talvez aí de Curitiba, mas pode haver, né, aqueles que criam ciladas para o povo de Deus. Nós mesmos, sabe? A nossa vida, a nossa conduta, a nossa maneira de agir ou a nossa maneira de pensar acaba criando ciladas para o próprio povo de Deus. E isso é complicado. Às vezes existem, eu digo isso de coisas passadas que eu conheço, brigas de família dentro da igreja que foram destruindo pais, mães, filhos, avós, e a coisa foi ficando uma bola de neve tremenda. E o problema saiu de dentro da igreja, porque alguém lá foi usado pelo inimigo e acabou armando ciladas para o povo de Deus, para os próprios irmãos em Cristo. Então, quando você lê aquele salmo, né, ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, esse salmo já não entrava mais nesse contexto. Havia uma comunhão até bem tóxica, uma comunhão que não era boa, sabe? Era um que não queria ver a cara do outro, era uma família que não queria ver a família do outro, e coisas assim. E nós estamos sujeitos a isso, irmãos, e nós temos que tomar muito cuidado, temos que ser zelosos. Por isso que esse conselho para a igreja de Éfeso é tão importante, voltar ao primeiro amor, voltar a amar a Cristo e só a Cristo, e não ficar se importando com outras coisas, muito menos nessa questão de armar ciladas ao povo de Deus. E hoje ainda eu estava pensando a respeito disso, porque eu estava falando com um irmão aqui, que é um primo da Carol, aqui em São Paulo, e a gente estava falando bastante a respeito disso, porque lá naquela ocasião entre Balaque e Balaão ali, o que acontecia é que Balaque queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. E aí aquela maldição, Deus abençoava o povo de Israel, né? E aí eu parei para pensar, e nessa conversa que eu tive com esse irmão hoje, nós temos que tomar muito cuidado, porque existem bênçãos que Deus nos dá, e nós temos que cuidar para que essas bênçãos que Ele nos dá, nós não transformemos essas bênçãos de Deus em maldição na nossa vida espiritual. Como assim? Por exemplo, Deus pode nos dar uma boa profissão com uma boa remuneração. E nós podemos ganhar muito dinheiro, ou ter um dinheiro bom. E pode ser que esse dinheiro vire uma cilada na nossa vida. E a gente passe a viver em função do dinheiro. Tem outra coisa também. Às vezes nós temos uma profissão tão boa que nos exige todo o tempo. Não temos mais tempo para Deus. Então, essa bênção que Deus nos deu com a profissão acaba virando uma maldição, porque nós conseguimos transformar isso numa maldição. E você pode pegar vários exemplos a respeito disso, de coisas que Deus nos dá e que nós acabamos transformando usando para nós próprios, né? E a gente acaba olhando só para dentro de nós, acabamos querendo usar o dinheiro que Deus nos dá, que é dele, acabamos querendo investir só na gente ou nas coisas, nos nossos desejos, e não olhamos, por exemplo, para uma obra missionária. Então, aquilo que o irmão Gil Prix falou hoje de manhã eu achei aquilo maravilhoso. A maneira como eles agora, eles recebem a ajuda e eles estão ajudando. E o Senhor tem abençoado. Isso é algo maravilhoso. Isso
é a bênção de Deus, que Deus dá para um irmão, virando bênção para outros irmãos, e é a multiplicação, como se fosse a multiplicação dos pães. A coisa chega numa bênção, e quando Deus abençoa, a coisa continua sendo abençoadora para todos. Então, eu fiquei muito feliz com o que o irmão falou, e também serviu para essa igreja de Esmina aqui, né, ser fiel até a morte, serviu também aquela história que o irmão contou da Sara, né? Essa irmã que acabou entregando sua vida a Cristo, o Senhor resgatou ela, e ela foi perseguida pelo marido, pelo pai, foi perseguido pelos da própria família. Isso é algo inimaginável, né? Para nós aqui é algo inimaginável. Mas ela está sendo fiel até agora, ela está sendo fiel a Cristo, né? Então, a mensagem do irmão ali foi bem legal hoje de manhã a respeito disso. Bom, irmão, caminhando aqui, porque o tempo urge. Igreja em Sardes. A igreja em Sardes, ela também teve uma mensagem que dizia assim: porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerá de modo algum em que hora virei contra ti. Isso é uma mensagem dura, né? Para a igreja em Sardes. O Senhor vira como um ladrão. Para os cristãos, ele não vem como um ladrão. Para os cristãos, ele vem como o esposo, ele vem como um noivo, ele vem de uma maneira que nós devemos ansiar por isso. Quando falo em noivo e noiva, né, marido e esposa, nós muitas vezes podemos incorrer num erro de sermos uma esposa, uma igreja, que respeita o noivo, mas que não ama o noivo. Está com o noivo porque respeita, né? Assinou um documento lá, tem uma aliança no dedo, então respeita o noivo, respeita o esposo, mas não ama. E isso é um problema. Isso é um problema. Quanto mais uma igreja que espera o Senhor e espera ele como um ladrão, isso é mais problemático ainda. E o problema está dentro do nosso coração, irmão, porque se nós não amamos a vinda de Cristo e não pedimos pela vinda de Cristo em nossas orações, é porque tem alguma coisa muito errada na nossa vida e que nós temos que consertar. Se nós temos medo que o Senhor venha hoje, existe coisa errada na nossa vida que nós temos que consertar. Você pode imaginar N motivos, né, para não querer que o Senhor venha hoje. Mas qualquer um desses motivos, ele não deve existir na nossa vida. Nós temos que amar a vinda do Senhor, nós temos que desejar a vinda do Senhor, nós temos que orar pela vinda do Senhor, nós temos que implorar para que o Senhor volte logo. E aí, esse é um alerta que fica também para a nossa vida. Se nós não desejamos, tem alguma coisa errada. E é preciso consertar isso o mais rápido possível. Para eles, o Senhor disse assim: vigiem, porque eu virei como um ladrão. Que isso não aconteça nas nossas vidas, irmãos. E pode ser que isso esteja acontecendo, inclusive, porque não temos vigiado, não temos estado na presença do Senhor, né? Quando fala em vigiar, é fácil de lembrar lá no Getsemane, né? O Senhor com seus discípulos. Nem uma hora pudesses vigiar comigo. E talvez a gente não esteja nem vigiando nem uma hora, nem um dia, não estamos mais nem vigiando. E nem desejando a vinda do Senhor, né? Temos que cuidar com isso também. Temos uma outra igreja, chamada Filadélfia. Essa igreja ela foi muito elogiada, não teve nem nada, o Senhor não trouxe nenhuma palavra de repreensão contra essa igreja, e até como os irmãos trouxeram no estudo, né? Eles falaram a igreja de portas abertas. Porque o Senhor fala ali que eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. E aí a minha meditação para a minha vida e para os irmãos é assim: o que temos feito com as portas abertas que o Senhor tem abrido
na nossa vida. Aqui, quando ele fala a respeito da porta aberta, ele fala a respeito de levar o evangelho, né? Abrir a porta da salvação, mas também abrir a porta das oportunidades para se levar o evangelho. O que nós temos feito com as portas abertas que o Senhor tem, com sua imensa graça, ele tem aberto na nossa vida e para a vida dos outros? O que nós temos feito com essa porta aberta? Nós temos aproveitado as oportunidades, nós temos usado essa porta aberta para divulgar o evangelho, para sair, ir ao mundo, ou você não precisa ir para o outro lado do mundo, mas você tem testemunhado, nós temos aproveitado a porta que o Senhor abriu para o evangelismo na nossa vida, com o nosso amigo, com as pessoas com quem falamos todos os dias, né? Nós temos aproveitado isso? Ou será que quando a gente abre uma porta, é lógico que aqui para essa igreja, o Senhor fala que a porta que ele abriu ninguém fecha. Mas será que a gente tem visto a porta que o Senhor abriu e a gente fica até meio sem graça, né? Puxa vida, essa porta aberta aí tá entrando um vento, né? Melhor fechar logo essa porta aí porque tá incomodando. Ou será que a gente tem aproveitado as portas abertas que o Senhor tem nos dado? E por último, ficou a igreja em Laodiceia, né? Essa não teve elogio nenhum, né? Essa só teve repreensão e eu entendo que essa é a etapa da igreja na qual nós vivemos, né? Mas eu queria salientar o versículo que o Senhor diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Durante todo esse tempo que eu tenho meditado a respeito dessa mensagem, algo sempre ficou me martelando. É a questão de abrir a porta e cear com o Senhor. Cear com Ele. Esse é o desejo do Senhor na nossa vida. Ele quer entrar na porta, Ele quer entrar na nossa vida para cear conosco. Ele não quer entrar na nossa vida para fazer, ele não quer entrar na porta ou na nossa, vamos entender assim, né? Já que tem uma porta, vamos imaginar que é uma casa, né? Vamos imaginar que o coração é uma casa. Ele não quer entrar dentro da nossa casa e ficar investigando lá o que tem nesse quarto, o que tem no outro, no quartinho da bagunça. Ele não quer ver isso, se a louça está lavada, se o chão está feito. Ele não quer ver isso. Ele quer entrar na nossa vida e ele quer cear conosco. Quando fala a respeito de cear e entrar na casa, eu lembrei do Zaqueu, né? Quando o Senhor foi para a casa de Zaqueu, né? E importava que ele passasse lá com Zaqueu aquela noite, né? Aquelas horas. E o Senhor chamou ele pelo nome, falou: Zaqueu, desce, desce, que hoje me importa estar na sua casa. Enquanto o Senhor trouxe toda a sua presença, todo o seu amor, todo o seu carinho, imagina, o Zaqueu, ele ceou com o Senhor, né? Pessoalmente. Isso é algo inimaginável para a gente, né? Mas o Zaqueu, ele teve essa chance, ele ceou com o Senhor e ele ouviu o Senhor falando ali, ele viu o Senhor, e aquilo mudou ele de tal forma que ele falou assim: olha, a partir de hoje a coisa muda de figura. Se eu roubei alguém, eu quero restituir, vou dar 4 vezes mais. Se eu fiz mal para alguém, sabe? Foi uma conversão, foi uma salvação que trouxe arrependimento, trouxe conversão, trouxe um novo valor para a vida dos aqui. Tudo mudou na sua vida. E eu entendo que o X da vida do cristão é isso. É cear com o Senhor. É abrir a porta do seu coração e falar assim: Senhor, vem, quero cear contigo. Nós sabemos que um dia nós iremos cear com Ele lá no céu, né? Nas bodas do Cordeiro. Ele vai preparar a mesa. Ele vai nos chamar para sentar na sua mesa. Mas nós hoje temos que chamar o Senhor para estar na nossa mesa, na nossa comunhão com Ele, para que as nossas vidas sejam transformadas realmente, para que a gente aprenda com aquilo que o Senhor tem falado, com aquilo que o Senhor quer nos transmitir. E Ele não quer transmitir lá
da praça, ele não quer transmitir isso lá do púlpito, ele não quer transmitir isso só quando a gente vai na igreja, ou só quando a gente está numa missão especial, ou num evento especial. Não, ele quer nos transmitir na intimidade, dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, de uma maneira especial, ceando conosco todos os dias. E por que que o Senhor foi cear com Zaqueu? Por que que o Senhor falou assim, Zaqueu, desce depressa? Porque o Zaqueu tinha uma vontade enorme de ver o Senhor. E tinha uma multidão na frente dele, e ele era baixinho, mas tinha uma multidão na frente dele, e aquilo não impediu ele. Ele deu um jeito, ele subiu lá no sicômoro, ele ficou lá em cima, e ele não precisou falar nada, mas o coração dele era que ele queria ver o Senhor, ele queria saber quem era o Senhor, só isso. Isso que foi a motivação dele. E aí a pergunta é, né? Será que nós temos tido essa motivação de querer conhecer o Senhor? Ou será que nós estamos mais com medo de conhecer o Senhor e ver que quando ele entrar na nossa casa, ele vai trazer luz sobre a nossa vida e aí a gente vai ficar meio constrangido e aí é melhor nem abrir a porta. Deixa o Senhor lá do lado de fora, como como uma boa parte do cristianismo tem feito hoje, né? São cristãos, mas tem Jesus do lado de fora da sua vida, né? Algum tempo atrás eu estava lendo uma matéria que dizia que hoje em dia existe um grande número de cristãos ateus, sabe? São cristãos que são cristãos, mas não creem no Senhor, ou quando oram não acreditam, ou quando são salvos, mas vivem a sua própria vida como se o Senhor nem existisse. Isso é horrível. E de forma alguma a nossa vida pode ser assim. Então, só para acabar a mensagem, eu só queria lembrar que nas 7 igrejas, o Senhor ele terminou falando uma coisa, sempre, no final de todas as cartas, de todas as igrejas, ele falou assim, ao vencedor. Para cada igreja existia uma recompensa. Ele falou assim, ao vencedor. Pois bem, se nós lembrarmos aí hoje de manhã da reunião que o Heitor nos deu, ele falou a respeito do soldado, do atleta e do agricultor. Quando você fala a respeito de um atleta, a missão do atleta e o foco da vida do atleta é vencer. É isso também que o apóstolo Paulo falou lá em Coríntios, que o atleta ele tem um foco, é correr para ganhar. É correr para ganhar. Eu já ouvi, não só de um irmão, mas eu já ouvi algumas vezes aqueles irmãos que pensam assim, o importante é ser salvo, né? Vai entrar no céu, meio de raspando na porta, né? Mas está salvo, está bem. Mas não é assim. A vida cristã, ela é dinâmica, ela precisa ter exercício. O atleta, ele tem que preparar o seu corpo, ele tem que estar desenvolvendo o seu físico para que ele chegue em primeiro lugar. Paulo também falou para os Tessalonicenses, deixa eu só abrir aqui rapidinho. Paulo falou para os Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 5, versículo 23, ele falou assim, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É importante nós cuidarmos do nosso corpo, né? Porque é o templo do Espírito Santo, a gente não pode destruir ele. Mas acima de tudo, irmãos, nós temos que conservar o nosso espírito e a nossa alma de uma maneira íntegra e irrepreensível. E eu penso nessa questão do atleta porque nós temos que preparar o nosso espírito, nós temos que estar com o nosso espírito bombando, forte mesmo, para que quando a gente vai correr a corrida, a gente chegue em primeiro lugar. Não só ser um participante e chegar em último. Então,
ficou meio sem objetivo isso daí, né? Correr, mas para chegar em último, então, puxa vida, se ele está lá no estádio e quer correr a corrida, ele quer ser o primeiro. E se preparou para ser o primeiro. E é assim que Paulo fala. Nós temos que nos preparar. E João também fala isso aqui para essas 7 igrejas. Ele fala assim: ao vencedor. Irmão, queira ser um vencedor. Queira buscar ser o melhor cristão onde você estiver, no seu dia a dia. Busque ser um vencedor. Busque estar preparado para a corrida. Esteja sempre armado com a sua armadura vestida, se você for um soldado. Mas nós temos que estar preparados. E o outro ponto que João fala para as igrejas é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, né? Se nós olharmos agora para essas 7 igrejas aqui da Ásia, nenhuma existe hoje. Nenhuma. Nem de Éfeso, nem de Esmirna, nem de Pérgamo, nenhuma. E o Senhor falou: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas. Então, é assim, se ele falou para se arrepender, para voltar atrás, para amar novamente, como amava antes, para se desfazer daquilo que era pecado, igreja, ouça o que o Espírito está dizendo, o Espírito Santo diz às igrejas. E o resultado é que nenhuma das 7 existe hoje. Nenhuma. Será que essas igrejas ouviram? Ouviram, né? Mas não fizeram, talvez não fizeram nada com essa informação. Eu ouvi a respeito de um irmão, ele é presbiteriano, e o berço da igreja presbiteriana era na Irlanda, se eu não me engano. E diz que ele foi lá numa viagem, ele foi visitar a Irlanda e ele queria conhecer a igreja, que era a maior igreja na Irlanda. E chegando lá, aquela igreja hoje é um bar. E a Europa, que foi o berço dos missionários, né? Hoje em dia existem igrejas fechadas, igrejas que viraram teatros. Esse irmão certa vez estava nos Estados Unidos e, e ele ia dar a mensagem numa igreja lá. E aí veio o irmão daquela igreja buscar ele no hotel, e no caminho entre o hotel até aquela igreja, eles passaram por várias igrejas que existiam antes e que estavam à venda hoje em dia. Estavam à venda. Se nós olhamos hoje para o Brasil, cada esquina tem alguma coisa, né? Tem alguma religião nova aí sendo fundada todos os dias, mas é aquilo que eu falei, é aquela coisa que ela quer ser grande, mas não profunda. E nós, o que nós queremos? Queremos ouvir o que o Espírito tem dito para nós, porque nós somos a igreja. Nós somos pedras vivas que formamos a igreja de Cristo. E nós temos ouvido o que o Espírito tem dito a nós, individualmente? Ou será que daqui a um tempo as nossas próximas gerações nem vão conhecer a Cristo? Como aconteceu lá com o povo de Israel, né? Passou a geração de Josué, eles entraram na terra prometida. Passado um tempo, a segunda geração não conhecia Deus, não conhecia mais os milagres que o Senhor tinha feito. Então, o que vai ser de nós? Será que eles vão lembrar lá do pai Daniel, do vô Daniel, do bisavô Daniel, da bisavó Carol? Será que eles vão lembrar e vão falar: meu bisavô era um irmão fiel, era um cristão que, né, batalhou pela fé, que foi um vencedor? O que ele vai falar lá do bisavô Adolfo, do bisavô Heitor, né, do tataravô? O que vai ser falado a nosso respeito? O que nós temos deixado aí de legado? E a mensagem é essa, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Espírito tem nos avisado, tem nos falado. O irmão Valdir falou uma coisa bastante interessante, né? Nós somos protestantes que não protestam mais em nada, né? A gente aceita tudo que é colocado aí só para seguir o fluxo, né? Segue o barco, né? E vamos levando cada dia. Mas não é assim. Nós somos chamados para termos desafios, para sermos guerreiros, para sermos vencedores, para tirarmos as coisas erradas da nossa vida. Eu confesso para vocês que dessas 7 igrejas, se você me perguntar qual delas eu me encaixo, eu me encaixei em todas elas.
Em algum momento da minha vida eu me encaixei em todas elas, mas a gente precisa lutar para não fazer parte, porque pode passar um tempo, elas não vão mais existir. Então é isso, irmãos, essa era a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, espero que possa abençoar a vida dos irmãos aí. Amém?